Seja muito bem-vindo ao nosso podcast acadêmico. Eu sou Deusa Oliveira, aluna de Direito na instituição CESVALE. O nosso tema é a atuação da Superintendência de Direitos Humanos, refletindo sobre direitos, deveres, desafios e o impacto nas políticas públicas. Para enriquecer o nosso diálogo, conversaremos com a Superintendente de Direitos Humanos do Piauí, Sônia Terra. Vou falar um pouco do currículo da nossa convidada. Ela é mestra em Sociedade e Cultura pela UESP, especialista em Educação, Cultura e Identidade Afrodescendente pela UFP e em Gestão Cultural pela Universidade de Pernambuco. Graduada em Jornalismo pela Santo Agostinho, técnica em Radialismo pela UIFP, é uma teresinense de 63 anos, servidora pública municipal aposentada, assumiu de 2003 a 2010 a presidência da Fundação Cultural do Piauí, a FUNDAC. Como presidente da FUNDAC, contribuiu na organização do Fórum de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura do Nordeste, no qual assumiu a presidência durante 2 mandatos. Em 2021, publicou na coletânea Mulherio das Letras, Portugal, Poesia. Em 2024, participou da Antologia Poética Bússolas do Sul, de Mulheres Negras. Em 2025, publicou na coletânea poética Mulheres Afrodescendentes, Letras da Resistência, idealizou e realiza o projeto Leitura Poéticas, com poesias autorais e de escritoras negras. Sônia Terra atua nos mais diversificados segmentos de luta e construção política, a favor da cidadania e valorização dos direitos humanos, especialmente nas questões culturais, étnico e raciais de gênero. Esse é um trabalho acadêmico de um dos grupos do 3º período, formado por Deusa Oliveira, Cláudia Ferraz, Regina Célia, Clarissa Gomes, Mário Araújo e Adaí Samuel. Vamos iniciar nosso bate-papo com nossa convidada especial, a Superintendente de Direitos Humanos da SASC, Sônia Terra. Para começarmos, é importante entendermos o papel dessa instituição dentro da gestão pública. Sônia, o que é exatamente a Superintendência de Direitos Humanos e qual é a sua função dentro da estrutura do poder público? Quais os deveres legais e que forma ela se diferencia de outras secretarias ou órgãos do governo? Então, a Superintendência de Direitos Humanos está dentro da estrutura da Secretaria do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que a gente só conhece mais como SASC, e ela é uma superintendência que ela tem essa missão, sobretudo, de pensar as violações de direitos humanos e buscar políticas que possam corrigir essas violações, propor políticas públicas mais amplas, fazer essa interlocução, essa intersetorialidade também com as demais políticas das secretarias governamentais. Ela, para a sociedade, ela se apresenta como aquela que articula, não é, com os vários outros setores das secretarias e da própria sociedade civil, e tem, sobretudo, o desafio de buscar fazer com que as violações de direitos humanos elas possam ser tratadas no sentido de que é preciso erradicá-las. Né? A gente sabe que nenhuma política acontece sem que ela perpasse pela questão dos direitos humanos. O direito humano é o essencial, nós já nascemos com direitos, e esses direitos eles são constitucionais, não é? Que não é só o direito à vida, mas é o direito à vida com dignidade, é o direito a você ir e vir com respeito às suas diferenças, às suas especificidades. Você, constitucionalmente, tem direitos iguais e precisa ser respeitado no seu credo, na sua raça, na sua forma de ser, de viver, mas isso também dentro de regras de uma sociedade, que uma das regras básicas é a não violação desses direitos. Né? Dentro da superintendência, exatamente, a gente trabalha com algumas políticas mais específicas.
Uma delas que a gente atua e que tem uma amplitude muito grande é trabalhar o atendimento socioeducativo. O que é esse atendimento socioeducativo, para quem não conhece? O atendimento socioeducativo, ele trabalha com adolescentes privados de liberdade. É uma política que tem, sobretudo, trabalhar com as normativas do ECA, não é? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também com o SINASE. O SINASE é o Sistema Nacional, né, do Atendimento Socioeducativo, porque se entende que ao adolescente privado de liberdade, a única coisa, de fato, que lhe é privada é essa liberdade, mas ele precisa ter o acesso todos os outros direitos, a escola, a saúde, o lazer, né, que é o esporte, cultura. Ele precisa ter uma alimentação adequada, ele precisa ter o direito a uma vestimenta adequada. Todos os seus direitos eles são assegurados. A única coisa que ele é privada, como eu disse, é essa liberdade. E isso envolve uma situação muito delicada, que envolve muita atenção, que diferentemente do sistema prisional, que às vezes as pessoas confundem, não é? Ele precisa olhar muito mais. O adolescente ele está saindo, né, dessa infância, Tem que ter, na verdade, né? cuidado, Tem né? que ter todo um Cuidado, processo. É um processo de maiores cuidados, é um processo de transição, que está na sua formação, né? Então, nós trabalhamos com o adolescente saindo aqui da infância, dos 12 anos, até os 21 anos. Né? Então, às vezes você tem um adolescente ou uma adolescente que chega para nós com 17 anos e digamos que 10 meses, 11 meses, próximo de fazer 18 anos, mas mesmo ali, se esse adolescente recebe uma sentença que varia de até 3 anos, embora a gente esteja nesse momento, tivemos uma derrota, eu digo uma derrota porque para os direitos humanos foi muito triste a gente ter aprovado agora recente, na semana passada, o aumento dessa pena aos adolescentes, que passou agora até 10 anos, né, de apenas mais graves, e as mais leves, moderadas, até 5 anos. Então, uma alteração bastante significativa quando a gente tinha as penalidades mais graves com apenas até 3 anos, né? Mas só te cortando aqui, aí Sim. vai ficar até os 21 anos, continua? Olha, continua até os 21 anos, mas de repente, até o momento está como 21 anos. Uhum. Só que nesse processo aí, eu nem posso te responder tão concretamente, porque tem um processo aí de transição que ainda pode sofrer alguma alteração, não é? Sim. Porque nós, com direitos humanos, estamos aí numa briga para que seja rediscutida essa questão, né? Porque fere constitucionalmente aquilo que a gente entende desse momento do adolescente, que é esse momento de formação, e que a gente trabalha com a perspectiva dessa ressocialização, da integração deste adolescente, deste jovem à sociedade. É por isso que a gente assegura a ele todos os seus direitos. A gente tem a escola funcionando dentro dos centros educativos. Aqui no Piauí nós temos 7 unidades. Nós trabalhamos que vai desde a porta de entrada, que são os centros de defesa, né, os complexos de defesa da cidadania, que são chamados de CDCs, mas que hoje já tem uma nova nomenclatura, que são chamados de NAI, que é o Núcleo de Atendimento Inicial, onde esse adolescente chega, né, e vai ter ali todo um atendimento do Sistema de Garantia de Direitos. Esse Sistema de Garantia de Direitos, o que é? É ali a integração do judiciário, né, do juizado da infância e adolescência, da Defensoria Pública e do Ministério Público. Esse tripé chamado de garantia de direitos,
né, com defensora, promotora, juíza, dá todo o tempo a sustentação, a permanência ou não daquele adolescente, é quem faz todo o acompanhamento, as Então, audiências, suporte, né, é ao quem julgamento. vai acompanhando qual é o nível de melhoria que esse adolescente está, a juíza faz as audiências de custódia, ou ele pode permanecer, ou ele pode ficar temporariamente, ou ele vai cumprir uma sentença. Então, é tudo muito trabalhado dentro de uma perspectiva de olhar a esse adolescente, analisar criticamente, não é? Sob a perspectiva da lei, sempre, não é? Da lei do ECA e do SINASE, para que esse adolescente consiga ir avançando. Em todos essas unidades que ele passa, ele vai tendo aí esse atendimento integrado com equipes multiprofissionais de assistência social, de psicólogos, da assistência jurídica, né? E a questão, sobretudo, da pedagoga, a questão educacional. Nós temos dentro das unidades o atendimento, né, odontológico, temos enfermeiras. É um acompanhamento que precisa olhar diretamente, é multidisciplinar, exatamente. Então, as unidades que nós temos passam por esse UNAI, como eu coloquei, que é quando o adolescente chega e passa por uma audiência para saber se o que ele fez foi algo grave, foi mais leve, se ele pode retornar para casa, se ele vai para uma medida provisória, e essa medida provisória são 45, até 45 dias, né? Não pode passar disso, até que ele seja feito uma nova audiência e se defina se ele fica nessa provisória ou se ele vai para a internação, né? Isso vale para meninos e para meninas, né? Então nós temos o NAI, que é essa porta de entrada, aí temos o CIP, que é o Centro de Internação Provisória, Centro Educacional de Internação Provisória, que fica até 45 dias. Lá, ou se ele sai, ele pode voltar para casa, ele pode sair para uma LA, como a gente chama, que é uma liberdade assistida, onde ele vai, e através dos CRAS eles vai para acompanhamento, vai ser sistematicamente visitado por essa equipe multidisciplinar e vai se ajustando, ou ele vai ser sentenciado, não é? Com 1 ano, 2 anos, ou até 3 anos, aí está valendo a lei, não é? E ele vai para o Centro Educacional Masculino, que é o SEM. Se for mulher, vai para o Centro Educacional Feminino, que é o CEF. Então, são essas unidades. E, estando nessas unidades, de acordo com aquilo, como eles estão se portando, se estão se reintegrando de fato, se estão numa evolução de melhoria, eles podem ir para um processo de semi-liberdade, onde eles ficam durante a semana e aos finais de semana eles vão para a família, né? Evidentemente que nós temos muitas especificidades aí, casos de adolescentes que as famílias estão desestruturadas, que não têm às vezes como voltar, permanecem com a gente, ou às vezes quando esse adolescente recebe realmente a liberdade, também a gente precisa assegurar que nessa liberdade que ele está tendo, a gente possa por um determinado tempo, de até 1 ano, acompanhar, dar uma assistência, ver como é que ele está se portando, para que ele não retorne. O objetivo maior, e aí por isso que a gente afirma a questão dos direitos humanos, é reintegrar esse adolescente ou essa adolescente à sociedade com uma condição, não é, de voltar a estudar, de trabalhar, de ter uma profissão, porque dentro dos centros também a gente possibilita essa profissionalização, os cursos, oficinas, porque esse é o sentido, por isso é o nome sócio-educativo, é pensar esse adolescente não como a sociedade no senso comum pensa, não é que bandido bom é bandido morto, que esse adolescente precisa ser banido da sociedade, que ele não precisa de uma nova chance. Não se pode pensar, não é,
que um adolescente, num processo ainda de formação, ele não tenha que ter aí essa estrutura colocada a serviço da sua reintegração, para que a gente possa ter uma juventude, não é, mais saudável, a juventude mais integrada, trabalhando, estudando, vivendo o que, de fato, a idade necessita. Então, esses são os grandes desafios que a gente tem, né? A gente também atua em Picos e em Parnaíba com os CDCs, né? Que são os núcleos de atendimentos iniciais. Certo. Que é qualquer um de lá volta para Teresina. Tá certo. Esse não é apenas um órgão administrativo, mas uma peça fundamental na articulação entre Estado e sociedade civil. Toda política pública enfrenta obstáculos para sair do papel e, quando falamos de direitos humanos, esse desafio pode ser ainda maior. Quais são as principais dificuldades enfrentadas pela superintendência no dia a dia? Orçamentárias, estruturais ou até políticas? Então, a gente percebe que, enquanto política pública, existe ainda uma fragilidade orçamentária, sobretudo, de decisão política mesmo, de colocar como essencial essa política de direitos humanos, porque ela é uma política que precisa ter capilaridade, ela perpassa por todas as áreas. Ao passar por todas as áreas, ela precisa, não é, ter esse investimento maior financeiro, precisa de uma articulação cada vez mais presente junto à sociedade. São todas as áreas, principalmente as áreas de vulnerabilidades sociais, elas precisam de uma política de direitos humanos. Quando você tem uma população brasileira, e no caso piauiense, onde a maioria ainda é negra, a maioria vive em condições precárias, em que falta moradia ainda adequadas, onde tem ainda toda uma dificuldade periférica, a gente entende que precisa atuar lá. A gente vive uma realidade em que a juventude, a cada 23 minutos, um jovem negro ele é morto no Brasil. Estamos aqui e algum jovem negro está sendo morto, está sendo barrado pela polícia pelo fato de ser negro. Então, isso é algo que mexe com a política e que isso precisa nos desafiar, não é, a ter respostas mais eficazes, de prevenção, sobretudo, a essas violências, a essas violações dos direitos das mulheres, por exemplo. Né? Então, tudo isso passa pela nossa área, porque tudo é direitos humanos. Não é? Então, para tudo isso, a gente faz a escuta, busca elaborar políticas, busca se articular com a Secretaria da Mulher, com a Superintendência de Promoção da Igualdade Racial, com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, Com a LGBT, não é? né? Dentro da nossa superintendência, nós atuamos com a questão LGBTQIAPN+, a gente tem uma diretoria que trata da cidadania, da promoção da cidadania dessa população. A gente tem um centro de referência, Raimundo Pereira, em que esse centro ele é para receber o público LGBT, para dar um atendimento, para ter uma equipe multidisciplinar com orientação jurídica, orientação psicológica, com a questão da assistência social, com a emissão de carteira social, com o nome social das pessoas trans e que precisam desse apoio, mas não só essas pessoas, como também as famílias dessas pessoas, desse nosso público, que ainda sofrem, não é, toda uma carga de discriminação, de preconceitos, e que a gente precisa atuar frente a essas homofobia, lesbofobia, transfobias, porque é uma sociedade doente ainda do ponto de vista de não respeitar os direitos das pessoas, de violar esses direitos das mulheres, de negros, de negras, não é, do público LGBT, das pessoas que são deficientes, das pessoas ciganas, ou seja, uma sociedade que não é preparada para viver com as diferenças. Então, essa questão da articulação com a sociedade é um desafio também que a gente tem, de proporcionar discussões, seminários, né, de ir às comunidades
de trabalhar com a formação também, para que haja cada vez mais uma compreensão de que a gente precisa evoluir, não é? E que a gente precisa entender as diferenças, né? E respeitar essas diferenças. E isso tudo passa por direitos humanos, né? Os direitos humanos são violados quando você não aceita as pessoas como elas são. Quando uma mulher, ainda recebendo, ainda exercendo a mesma função, não é? Uma mulher negra de uma mulher branca, ela recebe menos. Ainda são violados quando uma mulher, não é, perde o seu direito de vir, que o homem quer objetificá-la. Então, são muitas as questões que todos os dias violam os nossos direitos. E é para isso que é necessário ter não só uma superintendência de direitos humanos, não é? Mas também organizações da sociedade civil que bradem, que questionem essas violações, que denunciem as violações do sistema prisional, que denunciem as violações contra negros e negras, que erram as suas vozes e que façam chegar também a gente para que a gente contribua para a formatação de novas políticas públicas, apresentando aos poderes constituídos, como Câmara de Vereadores, como a Assembleia e como diretamente ao Executivo, que é o governador. Ou seja, trabalhar os direitos humanos é pensar cada minuto, né, na importância da vida das pessoas, naquilo que é o de essencial que a gente acredita. A gente nasce, a gente quer viver e a gente quer ser feliz, né? Então, não há felicidade se há violação de direitos. E é nessa perspectiva que a gente precisa trabalhar e ter a missão de respeitar cada vez mais a vida humana. Os direitos humanos também dependem da participação ativa da sociedade. Vamos falar sobre como o cidadão pode se envolver. Sônia, como a população pode acionar a superintendência em caso de violação de direitos? E o que o cidadão comum pode fazer para contribuir com a promoção dos direitos humanos no seu município? Então, eu acho que tem várias maneiras hoje da população, né, participar. Eu falava sobre a própria organização dos movimentos e tudo, mas para acionar as superintendências, nós temos no Estado uma ouvidoria geral, onde você pode direcionar a sua denúncia, as suas dúvidas, seus questionamentos a essa defensoria que nos repassa. Não é? Nós temos também uma ouvidoria setorial na própria SASC, que acolhe e que recebe tanto as que vêm da ouvidoria, como novas denúncias que possam chegar. Na questão LGBT, a gente também tem um canal específico para receber as denúncias LGBT, que é a PN+, e nós estamos, nesse momento, consolidando aí a organização de um observatório de direitos humanos, que, inclusive, é uma proposta ainda foi desde a campanha do governador Rafael Fonteles, onde a gente vai, nesse observatório, a partir de todas essas denúncias, colher também os dados, ver o que a gente resolve, ter esse feedback e a gente ter lá elencado para que a própria sociedade também tenha acesso aos dados hoje, o que acontece na área das mulheres, do sistema prisional, de pessoas com deficiências, de crianças, adolescentes, né, negros, negras. Então, tem vários mecanismos hoje, e a gente tem o próprio Disque Direitos Humanos, que dentro do .gov, do gov.pi, né, que é dentro da questão do governo, da plataforma do governo, e dentro dessa plataforma você vai poder colocar ali também a sua denúncia. Então, todas essas denúncias, elas não chegam, né? A gente está tentando melhorar cada vez mais a questão do funcionamento para o Disque Direitos Humanos e finalizar até dezembro, inclusive, com esse observatório, porque aí essas violações, elas passam também a ser de conhecimento
para a sociedade como um todo, estudantes e tudo, em que você vai poder ter acesso e poder fazer esse comparativo. A gente vai apresentar os dados, não é? Então, isso vai facilitar muito a vida de pesquisadores, de estudantes que queiram ter os dados hoje das violações de direitos. Quais são as categorias hoje que sofrem mais violações? São crianças e adolescentes? São pessoas idosas? A gente não falou aqui, mas é um dos níveis de violações também muito fortes que acontecem com as pessoas idosas. Então, a gente está sempre buscando, enquanto superintendência, avançar no sentido de dar mais visibilidade ao trabalho e possibilitar que as pessoas também entendam, não é, que ainda numa sociedade que viola os direitos humanos, é preciso que haja políticas para combater essas violações. E aí são muitas políticas que podem ser desenvolvidas, né? De cultura, de esporte, de lazer, de trazer, por exemplo, a juventude que hoje vai se perdendo muito nas drogas, nas facções, com essas questões todas. Se a gente investe mais em educação, em cultura, não é, em esporte, a gente vai poder preparar muito mais essa juventude, ela vai sofrer menos violações dos seus direitos, né? Vai ter mais acesso, e com esse acesso ela com certeza vai poder se afastar mais dessa marginalização e que ela está ainda envolvida nos últimos tempos com maior força, né? Eu acho que são esses os desafios que a gente tem como superintendência, muito a fazer, mas também eu acho que a gente tem dado passos muito significativos. Sônia, o Piauí tem recebido há alguns anos alguns refugiados, como da Venezuela. Eu gostaria de saber como a superintendência tem atuado com a questão dos refugiados. Então, desde 2019, o Piauí passou a ter uma realidade bem específica com relação à chegada de refugiados venezuelanos de etnia Uarau, né? Que são indígenas de etnia Uarau. Então, não são refugiados, são indígenas, são de uma etnia específica. Veja bem, essa foi a realidade que a gente teve que se adaptar enquanto uma política pública, onde tanto o governo do Estado quanto a prefeitura tiveram que somar esforços junto com o governo federal para que a gente possa ter uma condição de maior acolhimento a essa população. Esse é um trabalho bastante desafiador, para o qual ainda faltam políticas mais eficazes de moradia, por exemplo, porque hoje já está com 6 anos que essas famílias, nós temos hoje cerca de 300 pessoas, não, 326, se eu não me engano, aqui, 326 pessoas numa média de 80 famílias. Então, é um grupo significativo, dividido aí em 5 abrigos. Esses abrigos, eles não têm a condição que nós gostaríamos que tivesse, porque é muito difícil manter em abrigamento durante 6 anos pessoas, chega a um nível de muitas dificuldades. E essa é uma política que a gente, tivemos essa semana reunido enquanto Tribunal de Contas do Estado, tentando encontrar alternativas, prefeitura, governo do Estado, buscando o governo federal, para que a gente possa consolidar aí questões de moradia, mas no caso a questão da saúde, porque tem muitas especificidades. A gente não era acostumado a lidar com refugiados, não era a realidade do Piauí, ainda mais quando esses refugiados vêm também com outras especificidades, que é a questão de serem indígenas, como eu já falei, como a questão de serem de uma etnia em que há uma cultura totalmente diferenciada e que a gente precisa equilibrar essa cultura diferenciada, respeitando a cultura deles, mas fazendo compreender que nós temos também uma cultura que precisa ser respeitada, que existem questões constitucionais que precisam ser respeitadas, e manter esse equilíbrio, às vezes, é algo muito difícil. Então, eu diria que talvez essa seja uma das políticas que nos traz hoje, enquanto direitos humanos, um maior desafio, para poder a gente conseguir respeitar
né, todas essas questões que envolvem essas famílias venezuelanas, com o acesso à escola, mas eu acho que hoje o Piauí se tornou referência na educação, porque hoje a gente tem uma escola indígena, onde essa comunidade Uarau, por exemplo, junto com a Guajajara, que é onde é muito forte aqui também, tem toda uma educação, tem um tempo integral, essas famílias estão lá, e lá você fala tanto a língua portuguesa, como a língua, como o espanhol, como os dialetos deles. Então, é uma escola referência no Brasil hoje. O Piauí saiu à frente. Outros estados estão vindo aqui para ver essa experiência do Piauí, trabalhando com a população indígena, onde a maioria é o Uarau, né? Na realidade, a gente tem uma casa de passagem que é para acolher e que hoje ela está muito fixa só com os Uaraus, porque não tem outros refugiados que chegam. E eles, se chegam alguns, são muito poucos. Já chegaram para a gente alguns venezuelanos que não são indígenas, mas são 2, 3, e passam muito pouco tempo. É como a casa de passagem. E a gente tem toda uma estrutura. Na nossa casa de passagem mesmo da SASC, existe toda uma estrutura de uma equipe multidisciplinar para acolher, para estar ali dando assistência. E os outros 4 abrigos têm também uma coordenação acompanhada hoje pela prefeitura, e os abrigos são da própria SASC, do governo do estado, e a gente juntos vai fazendo aí a administração do dia a dia para melhorar e para efetivar políticas públicas. Tá 1000 maravilhas? Não. A gente tem muito que fazer, e eu acho que o mais rápido e urgente é a gente assegurar moradia, porque hoje eles já decidiram que não querem sair daqui, que vão mesmo firmar moradia aqui em Teresina, e aí agora o desafio que a gente está vivendo é de encontrar para eles espaço que assegura a moradia como eles precisam, respeitando também essa cultura deles, né? Então, isso nos traz todos os dias novos desafios mesmo, enquanto política pública. Quero agradecer a presença da Sônia Terra, que veio nos trazer informações muito valiosas sobre a atuação da Superintendência na SASC, sobre direitos humanos. Sônia, muito obrigada, você contribuiu muito para o nosso conhecimento, para o nosso curso. Gratidão. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês.